várias dicas, né? Ela ainda mostra o jeitinho dela de fazer isso, a total diferença. Agora, para a gente seguir o nosso evento, vamos falar de endolaser. Alguém aqui já trabalha com endolaser? Só para eu ter uma ideia? Não? Então, ótimo, porque vocês agora vão começar a trabalhar. Vocês vão aprender com o melhor. Eu quero chamar aqui no palco Daniel Zucchi, especialista em endolaser, professor. O sinal era o modelo da Flávia. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, bom dia. Estão prontas para começar a trabalhar com endolaser? Quem não trabalha e quem já trabalha, vou deixar aqui, só para a gente começar, vou deixar aqui algumas dicas para vocês sobre resultado, o diferencial para você ter resultado no endolaser. Vai ser dica de ouro, eu não ia falar sobre isso, obrigado. Eu não ia falar, eu vou falar sobre isso. O diferencial para vocês terem resultado com o endolaser, porque às vezes muitas de vocês podem ter começado a trabalhar com o endolaser e não tiveram resultado. É um ajuste pequeno que a gente vai fazer para vocês terem esse resultado. Mas o mais importante é que eu vou dar uma dica aqui para vocês. As tão temidas intercorrências de endolaser. Eu vou ajudar vocês a não ter intercorrência de endolaser e também é um ajuste tão pequeno. Eu estava comentando com o pessoal da Smart, eu comecei a estudar endolaser em dezembro de 2021, eu lembro até hoje. Ninguém sabia o que era o endolaser, de onde vinha, o que estava acontecendo. E a gente começou a estudar o endolaser, começou a trabalhar com o endolaser e a gente começou a ver os resultados e a gente começou a entender o que fazia o resultado, o que fazia a intercorrência. Então, eu vou dar essa dica para vocês terem isso aí e aí vocês trabalharem com endolaser tranquilo. Quem não trabalha, ou quem já trabalhou e cansou porque não estava vendo o resultado, vai voltar a trabalhar com endolaser. Quem não trabalha vai começar a trabalhar porque, pessoal, nós estamos falando eu falava isso de criolipólise e hoje nós estamos falando de uma tecnologia que dificilmente vocês vão achar algo igual para flacidez e para gordura localizada. Dificilmente vai ter uma tecnologia igual. Tá? Então aproveitem essa oportunidade, percam esse medo de trabalhar com endolaser. Ele faz uma diferença gigantesca na vida de vocês, sem contar o retorno financeiro que ele traz. O retorno financeiro do endolaser é muito grande. Tá? Quando a gente pensa em... Vou passar também para a gente não perder tempo. Quando a gente pensa em endolaser, a gente está falando ali no tratamento de gordura localizada e de flacidez. E a gente trabalha por áreas vetorizadas, que são, na verdade, essas marcações, que não existe um padrão específico de marcação. Por que não existe um padrão específico? Porque a gente vai entregar uma quantidade de energia naquela área. A área que eu determinar vai ser a área que eu vou trabalhar uma quantidade de energia. E esse já é o primeiro ponto para você ter resultado. Eu vou mostrar para vocês, não adianta a gente ficar querendo passar ali 2, 3, 4, 10 vezes na mesma área. A velocidade que eu passo a fibra é diferente da sua. E se você passar mais rápido, você vai entregar menos energia naquelas 10 vezes que você passar. E aí você não vai ter o resultado que você precisa. O endolaser trabalha por calor. É uma fototermólise seletiva. Se ele não entregar o calor necessário, eu não vou ter o dano necessário naquela célula. E quando a gente fala em dano, nós estamos falando num processo realmente de danificar algumas células. E aí eu vou selecionar qual é a célula que eu quero lesionar naquele momento. Por isso, fototermólise seletiva. Sempre que a gente pensa no endolaser, a gente pensa, obviamente, anestesia. Obrigatoriamente. Tem gente que fala em fazer o endolaser sem anestesia,
vocês já fizeram em vocês o endolaser? Eu recebi a sessão de endolaser. Cadê o Robson? Não tá aí, né? Podia ser. Você recebeu a sessão de endolaser? Podia ter recebido no nariz, né? Para ver se diminuía. Não, tá? Mas eu recebi a sessão e, pessoal, dificilmente dá pra gente fazer sem anestesia, tá? Feito um botão anestésico, a gente abre o espaço para a gente conseguir fazer a anestesia, que a gente chama de anestesia tumescente ou solução de Klein. E aí, dentro dessa solução de Klein, ali você coloca a cânula, abre o pertuito ali, abre o espaço, e feita essa abertura, a gente vem com a solução de Klein e faz anestesia tumescente nesse local. De novo, pessoal, dificilmente a gente consegue fazer sem anestesia. Eu não imagino fazendo sem anestesia, tá? Eu não imagino fazendo sem. Daniel, mas e o problema da anestesia? Eu falo isso, eu uso esse exemplo com todo mundo. Vocês têm cachorro em casa? Imagina vocês levarem o seu cachorro no veterinário e o veterinário olhar para você e falar assim: ah, seu cachorro aqui, eu vou ver, eu vou fazer uma cirurgia nele e eu vou pensar aqui na hora, eu decido quanto de anestésico eu coloco aqui nele. Você vai olhar para o veterinário e vai falar o que para ele? Você não vai pesar o cachorro, fazer o cálculo para colocar anestesia? Você vai deixar o médico aplicar anestesia o quanto ele quiser ali até o seu cachorro dormir? Se no cachorro a gente não permite, por que a gente vai permitir no nosso paciente? Existe uma conta para ser feita da quantidade de lidocaína que se aplica no paciente. Todo anestésico tem uma conta. Você vai ter uma conta para você ter segurança, para não correr o risco do paciente ter uma hipovolemia lá na sua clínica. Em todo caso, separa uma aguinha de coco, deixa do lado, um Gatorade deixa do lado e vai dando para o seu paciente ir tomando, para ele repondo o volume durante a anestesia para você não ter problema. Mas existe uma conta. Quer fazer uma conta rápida? Divide o peso do seu paciente por 5, é a quantidade de lidocaína que você pode aplicar no seu paciente. Se ele pesa 100 quilos, 20 ml da lidocaína 2%, é a conta que a gente vai fazer. Se for com vasoconstritor, dá para pôr um pouquinho mais, mas cuidado, 5,5, vai? Tá bom? O que é o endolaser? O que é laser ou endolaser? Qual a aplicabilidade, mecanismo de ação, as principais associações, protocolo e contraindicações. Ali no 5 vocês vão entender como realmente se faz para ter resultado. Ali você aplica, você faz a diferença. Associação. O endolaser, puramente endolaser, dificilmente você vai conseguir entregar o resultado. Quando você associa, ele é melhor ainda. Só que aí tem a associação correta. Eu estava comentando, não existe nada melhor do que o endolaser com uma hidroxiapatita logo em seguida. Eu aproveito o pertuito que tem, a gente aplica com o pertuito aberto. A gente aplica direto. Nossa, Daniel, não é nossa não. Ah, mas está inflamado o corpo. Não, que bom que tá. Ótimo. A hidroxiapatita vai ajudar. É imediato, por exemplo. Tá? Para flacidez não tem nada igual, a gente tem muitos bons resultados para isso. O laser, ele é uma palavra, é um acrônimo, né? Que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Quando a gente fala em amplificação da luz, significa que a minha célula tem um cromóforo. E esse cromóforo tem uma absorção de luz. Porém, quando eu consigo atingir o cromóforo específico, eu amplifico essa luz. Eu aumento a luz, que é o que acontece ali, como está mostrando na terceira imagem ali. Então, guardem isso, pessoal, cromóforo. Todo laser trabalha por cromóforo. Esse cromóforo absorve a luz e amplifica. Então, eu falo que assim, entra um raio de luz no cromóforo e sai ele amplificado. É isso que ele faz, ele entra um e sai amplificado aqui. E é aí que a gente tem que prestar atenção quando a gente estiver utilizando o endolaser. A amplificação dessa luz, ela tem que ser de acordo com o que eu preciso.
Quando eu amplifico essa luz, eu amplifico a energia, e é aí que eu falo que eu tenho um laser de alta potência. Eu tenho um laser trabalhando em alta potência. Mas eu amplifico essa potência do laser. O laser, ele emite essa luz, essa radiação, e vai promover um estímulo fisiológico, né? Então aí a gente vai ter esse estímulo fisiológico no tecido. Dentro de um espectro de luz laser, as luzes visíveis já vindo pro infravermelho e aumentando o comprimento de onda. E quando a gente fala em comprimento de onda, nós estamos falando em distância mesmo. O laser ele trabalha por nanômetro, 10 a menos 9 metros. Ou seja, ele trabalha por distância, ele trabalha por tamanho. Esse tamanho, essa distância de luz, para cada tamanho de luz eu tenho um cromóforo específico. E é mais ou menos, se a gente for parar para analisar, é mais ou menos de acordo com a luz, o cromóforo e a luz. Qual é o laser que a gente usa para melasma? Violeta, pro azul. E qual é a cor do melasma? Mais escuro. Se a gente pega um tecido de cicatrização para cicatrizar, a luz vermelha, e qual é o tecido que eu tenho ali? Hemoglobina. O âmbar para colágeno. E o infravermelho, ele é transparente? Água. E qual é o comprimento de onda que a gente trabalha do endolaser? O infravermelho próximo, 980, e o mais distante, 1470. Ou seja, a gente trabalha num cromóforo água. E aí, o seu paciente está desidratado? Você preparou seu paciente para fazer o endolaser? Ele está desidratado. E se ele está desidratado, ele vai ter resultado? Não, porque o cromóforo não está ali para amplificar aquela luz. Já é o primeiro erro que a gente comete quando a gente vai fazer laser. O laser, ele é monocromático com feixes coerentes e paralelos. E a luz comum, policromática, é incoerente com feixe difuso. Se você pega uma luz normal aqui, você vê que ela espalha. O laser, você não consegue iluminar uma sala com ele. Se algum dia derem um LED para você que ele iluminar uma sala, cuidado que... Tá? Isso daí não tem energia específica. O meu mestrado, eu fiz em laser. E eu lembro que eu estava comentando com a Bruna, no final de semana. Eu estava comentando com ela que eu estava fazendo a minha pesquisa de laser, de mestrado, eu fiz numa determinada distância do tecido. Nós estamos falando isso, pessoal. Eu vi o pessoal estava falando aqui, né? De quem é mais 40 com a intradermo pressurizada. Eu tenho 23 anos de idade, então eu estou tranquilo quanto a isso. Eu não peguei a época da seringa, da pressão. Eu não posso tirar a blusa aqui, porque eu tô... Esse ar-condicionado vai me dar gripe. Senão eu mostraria que eu não tenho, que eu vou pegar gripe aqui. E aí eu fiz, nós estamos falando isso, pessoal, 2004, 2005, tá? E aí eu fiz essa pesquisa de laser, e aí quando eu cheguei para apresentar o meu trabalho na banca, cheguei lá, falei, nossa, meu trabalho lindo, vou apresentar. A mulher só olhou para mim, uma da pessoa da banca olhou para mim e fez assim, qual foi a distância que você aplicou do laser? Eu falei, foi uma distância X. Ela falou, volta e refaz sua pesquisa porque está errado. Pela distância do laser, o laser espalhou a luz e eu não entreguei a energia que eu estava falando que ele entregava. Porque laser é por centímetro quadrado. Por isso que ele é um feixe paralelo e coerente. Que ele entrega uma luz única e direcionada, ele não espalha. Tá? Quando a gente pensa então nas características, a gente vai ali para as cores, comprimentos de onda, e aí o que a gente está falando? Quanto maior for o comprimento de onda, maior é a profundidade no tecido. Por quê? Quanto maior o comprimento de onda, mais distante ele vai. O mais profundo ele atinge. Sempre pensar dessa forma. E ali a gente tem dentro da pesquisa os cromóforos que são absorvidos de acordo com o comprimento de onda. E quando a gente pega ali, hemoglobina,
desoxihemoglobina, a melanina e a água. E observem o comprimento de onda, vindo ali ó, acima dos 700, ele começa a pegar o cromóforo água. O cromóforo serve para amplificar essa luz. Se eu não tiver água naquele paciente, automaticamente eu não vou conseguir fazer a amplificação correta desse laser. E aí ele vira uma luz. Ele vai virar uma luz. E aí, de novo, eu pergunto para vocês, vocês estão preparando o paciente de vocês? E aí a gente volta numa outra questão. O retorno financeiro disso. Você prepara seu paciente. Você já oferece para ele o preparo. Você já está agregando valor ao trabalho. E você está entregando o resultado que ele precisa. Eu uso isso de exemplo, a gente pegou uma face uma vez de uma paciente na clínica que aquela paciente para fazer uma face foi 15 mil reais. Preparo de pele, aplicação o laser foi o mais barato. O endolaser ficou mais barato na época. Foi o preparo de pele, aplicação do endolaser, o pós-endolaser. No final das contas, o endolaser para ela ficou mixaria. Que o resto do que a gente ofereceu. Que você vai agregando valor a isso também. Tá? E vejam que a gente tem ali, então, a água. A partir dos 700, a gente já começa a ter uma absorção grande de água. E ali, como eu falei, a ação do calor, né? Obviamente, a gente vai começar a trabalhar com essa hipertermia. E aí a gente vem ali trabalhando, eu já consegui chegar na aplicação, vendo com câmera, em 55 graus no paciente. Só que eu tive intercorrência. Eu tive esteatonecrose no paciente. Então tomem cuidado com essa temperatura que vocês estão aplicando no paciente de vocês do endolaser. Uma temperatura muito alta também gera intercorrência. Tá? E como eu falei, ele é uma fototermólise seletiva. Ela tem uma lesão no tecido-alvo. Mínimo de dano na região em volta do tecido. E aí o endolaser é uma técnica que utiliza um feixe de laser com comprimento de onda de 980 ou 1470, vai ser emitido através da fibra óptica. Essa fibra é inserida no tecido subcutâneo com o objetivo de tonificar a pele e reduzir a gordura subcutânea. E aí, essa diferença vai ser na quantidade de energia que a gente vai aplicar. A quantidade de energia que eu vou entregar no meu paciente e a temperatura, claro, que eu vou aplicar nele, vai fazer a diferença para mim. Eu tenho que ter um cuidado para eu não entregar energia demais num paciente com flacidez e causar um dano irreversível no colágeno. Mas eu tenho que ter uma energia boa para eu eliminar a gordura localizada daquele paciente. Porque senão uma energia baixa também, uma temperatura baixa, eu não consigo causar o dano na parede do adipócito. E aí causar a eliminação dessa gordura. Eu tenho esses dois pontos que eu tenho essa diferença e é onde eu vou conseguir entregar esse resultado. Então, quando a gente fala de endolaser, nós estamos entregando laser numa fibra. E aí, essa fibra, a gente entrega a energia no corpo do paciente e causa um dano seletivo. Qual é o dano seletivo que eu quero causar? Uma neocolagênese. Então, eu vou destruir fibras de colágeno para eu estimular a trabalhar novas fibras ali. Ou eu vou causar um dano na parede do adipócito. E esse dano que eu causo na parede do adipócito, eu faço essa gordura extravasada ali e ela sair daquele adipócito. Quando essa gordura sai desse adipócito, eu destruí o adipócito daqui ainda está inteiro, ela pode vir para cá. Ela pode cair para cá. Daniel, e aí? E aí é o que vem as associações para a gente não ter esse risco.
É aí que entra a associação. E é aí que eu vou falar um negócio agora, eu estou gravando também, eu vou falar um negócio que eu sei que vai assustar vocês, mas a drenagem, ela elimina a gordura. A drenagem, ela elimina a gordura. Vocês gravaram isso? Vocês não gravaram? Tem gente gravando? Tá gravando? Pode gravar, pode gravar. Pode gravar e posta isso. Mas só posta isso, aí depois eu vou explicar, só para deixar aquele... A drenagem linfática, ela elimina a gordura. Principalmente no pós-endolaser. Aí, boa, agora... Esse é que vocês vão postar. É a polêmica. Aí deixa a coisa cantar. Pessoal, quando eu falo em eliminar, eu não estou falando em quebrar. Gordura só é eliminada quando quebrada. E quem quebra a gordura é o calor do endolaser. A partir do momento que eu quebro e fraciono em triglicérides e ácido graxo, eu faço a drenagem porque a molécula é muito grande, não consegue entrar na corrente sanguínea pura e simplesmente, mas no sistema linfático entra. E aí eu devolvo ele para a corrente sanguínea para ele ir para onde tiver que ser usado como fonte de energia, ou eliminada no caso do fígado. Mas eu preciso, para eu jogar ela na corrente sanguínea, fazer a drenagem. Só que para eu fazer jogar no sistema linfático, só que antes disso, eu quebrar essa gordura. E quem quebra essa gordura é o calor do laser. Ele vai fazer essa hipertermia e vai fazer essa eliminação, essa quebra, vamos colocar assim. E aí eu venho e elimino ela. Então, drenagem elimina, não quebra. E gordura só é eliminada após ser quebrada. Ou seja, eu preciso fazer o laser. E aí, vai lá, segunda dica aí, anota drenagem imediatamente após o endolaser para gordura localizada por 7 dias, todo dia, sabe? Domingo, feriado. Depois vocês me contam. Eu vou pegar o contato de vocês, vou seguir vocês no Instagram. Se vocês postarem o resultado de endolaser e não me marcar, eu vou denunciar. Vocês vão ver a diferença no resultado de vocês pós-endolaser com drenagem. Tá? Olha lá, alguns resultados. Esse resultado do professor Pablo Acácio. O resultado de endolaser. Esse também do professor Pablo. Aqui também. Esse é meu. 21 dias pós-endolaser. Esse daqui, tá, ele foi de uma aluna minha, tá? Uma aluna minha que fez, tá? O endolaser. Foi ela quem fez o procedimento, mas ela com 30 dias, tá? Paciente com 30 dias. Essa daqui com 8 dias. Fica marcado, fica ruim mesmo, tá? Não tem como. Essa daqui, pessoal, foi imediato. Daniel, é normal? Não. Daniel, por que ela ficou desse jeito imediato? Ela estava no curso, ela foi paciente nossa do curso. Ela fez, cadê esse resultado? Daniel, não sei. Não adianta, cara, tem que ser sério, eu não sei por que deu esse resultado. Mas não foi com uma só. Nós tivemos alguns resultados que foram muito bons imediatamente. Então, cara, não sei se ela estava soltando e ela quis fazer depois, não sei, gente, não me perguntem. Eu sei que ela terminou, as alunas fizeram a foto antes e depois. Daniel, olha isso. Eu falei, cara, tá beleza. É normal? Não, mas é engraçado porque a gente já teve outros, tá? Como, por exemplo, esse daqui não foi imediato, tá? Tá como imediato, eu errei. Esse daqui foi com um tempo maior, eu não vou lembrar agora exato o tempo. Essa paciente aqui, vejam o abdômen, ela já chegou com o abdômen bom. Ela já chegou com o abdômen bom. E ela quis fazer o endolaser, a gente fez. E nós entregamos um resultado que a gente conseguiu marcar o abdômen dela. Deixar uma definição um pouco melhor no abdômen. Tá?
dá para ser feito também. E qual é a vantagem? O que é o bom disso? É que hoje a gente tem o dispositivo de cânula. Deixa eu pegar aqui. A gente tem o dispositivo de cânula. Esse dispositivo de cânula, depois eu vou mostrar. Esse dispositivo de cânula faz muita diferença. Porque isso aqui dá rigidez na fibra. A fibra não fica mole, correndo o risco de quebrar no paciente. Tá? Então a gente tem esse dispositivo hoje que ele facilita e a gente consegue fazer essa marcação, a gente consegue desenhar melhor o abdômen e trabalhar uma área maior. Essa é a vantagem. Quando eu comecei, não tinha. Aliás, quando eu comecei, não. Esse dispositivo é só agora. É só do DIP que tem ele. Nos outros não tem. E a gente faz ele com a fibra solta. E aquilo é horrível, porque você não consegue trabalhar uma área grande. E aí você começa a ter um problema com o paciente. E qual que é o problema que você começa a ter com o paciente? Esse paciente pesa 60, 70 quilos, 80 quilos, eu posso usar 15 ml de anestésico com ele. E aí ele chega, é o paciente que chega extremamente dolorido. E aí você vai fazendo e vai anestesiando, e vai aplicando, e começa a doer, se anestesia. Quando você vê, você fez só um lado do abdômen dela e gastou todo o anestésico que podia. E aí, você arrisca de fazer e colocar o paciente ali para ele ter uma hipovolemia e te dar um susto? Ele não vai morrer. Não vai morrer na sua maca, mas ele vai te dar um susto. E se você não tiver ideia do que fazer num caso de uma hipovolemia ali, esse paciente vai te assustar. E você vai ficar preocupado. Então, não corra risco de aparecer domingo no Fantástico. Trabalhe com a quantidade de anestésico. Trabalhe com a quantidade de anestésico correta para o paciente. Esse caso foi um caso de um homem que também deu resultado imediato. Então não foi um caso que aconteceu imediato. Mas Daniel, você sabe explicar? Não. Não sei explicar. De verdade, não sei. Mas acontece, tá? Nós tivemos outros casos, mas acontece. Esse daqui, esse foi um resultado, esse foi nosso, é que acho que está com o Pablo ali, mas foi um problema foi eu que não coloquei o nome. Essa paciente, a gente fez a associação de bioestimulador e nós fizemos o ultrassom microfocado junto. Nós fizemos a associação com ela. Tá? E foi a associação que a gente teve que fazer rápido, porque ela mora nos Estados Unidos. Ela trabalha na aeronáutica dos Estados Unidos. E aí ela veio para o Brasil, e aí ela foi fazer o endolaser, a gente fez e nós tivemos esse resultado com ela, fazendo essas aplicações. Tá? E foi assim, as associações junto. Então foi o bioestimulador, foi o ultrassom microfocado, e onde a gente observa, o resultado que ele tem é muito bom quando associado. Essa daqui foi uma aluna. Essa foi uma aluna que fez, 30 dias após, uma aluna de Brasília. Ela fez na paciente, aí teve esse resultado com 30 dias. E essa paciente foi 90 dias. Ela é uma boliviana, que mora em São Paulo, e foi lá procurar a gente para fazer, e aí ela teve esse resultado. Só que a associação dela, por ser de 90 dias, a associação dela não foi somente drenagem ou somente... Nós fazemos o uso de criolipólise antes do endolaser. E aí nós fazemos a criolipólise, esperamos o tempo, aplicamos o endolaser e depois viemos fazendo todo o procedimento de drenagem e todo o tratamento com ela. E aí com 90 dias ela teve esse resultado
bem interessante para braço, que foi um resultado bem legal. Aqui um resultado de uma senhorinha já tinha uma idade boa, e ela quis fazer na perna, região da frente, região interna, região da frente da perna, e a gente conseguiu também ter um resultado legal com ela, que a gente usa também no protocolo nosso para celulite. Tá? A gente usa também o endolaser para celulite. Então a gente consegue ter um resultado interessante depois que a gente faz o descolamento. Tá? Faz o descolamento do septo fibroso, então a Flávia faz a subcisão do septo fibroso, e depois você pode aplicar o endolaser ali naquela região também, auxiliando nisso daí. Tá? Dá para ser feito, a gente consegue fazer, só que pensa que a paciente, né, com a subcisão ela já sofre, com o endolaser é um pouquinho mais sofrido, mas dá para a gente fazer com esse caso. Dentro disso, o endolaser, ele vai trabalhar com 2 comprimentos de onda, 980 e 1470, então ele vai até 30 watts de potência no 980, até 16 watts de potência, o 1470. Esses watts de potência é por segundo. Então ele entrega ele vai entregar o joule por segundo. Então 1 watts que você coloca, significa 1 joule por segundo. Dentro desse espectro, a gente vai trabalhar a energia que a gente precisa. E aí eu vou entregar uma quantidade de joules naquela região. Sempre que a gente pensar 980, a gente vai trabalhar uma ablação e uma coagulação. E aqui é uma das intercorrências que a gente vê, principalmente facial, quando o paciente tem aquela paresia, que ele fica um tempo sem... ele fica um tempo com um sorriso mais torto. É coagulação que acontece na região de nervo. Daniel, pode acontecer uma lesão nervosa total? Pode. Pode acontecer. É difícil com o endolaser, porque tem técnica para você saber se você está aplicando ele muito profundamente. Existe uma forma de você saber se você está aplicando ele mais profundo. Mas, cuidado, porque ele pode acontecer. Então, principalmente face, regiões críticas. No meio aqui, né, onde a gente tem aquele forame, e a região de mandíbula, onde a gente passa também um ramo de nervo. Eu vejo muita gente descendo laser e passando na vertical por aqui. Toma cuidado. Faz um vetor em cima e faz um vetor embaixo, mas não atravessa o laser aqui não, que é perigoso. Tá? E se acontecer isso daqui, de ter essa paresia, 500 miligramas de arnica por dia resolve o problema, tá bom? Podem ficar tranquilas. Se o paciente não quiser, rápido, vamos colocar, mas vai, 1 mês ali, resolve, ele vai voltando ao normal, se não for a lesão completa. Se for a lesão completa, aí já procura um médico mais indicado, mas se não, só a arnica já resolve. Ele vai tirando essa coagulação, tá? Daniel, mas a arnica é anti-inflamatória, ela diminui a inflamação e eu preciso da inflamação. Aí é a ordem de prioridade. Eu prefiro que meu paciente volte a sorrir do que ele ter o resultado ali, depois você faz. Daniel, como que eu faria para evitar um caso de ter uma intercorrência que você falou ali? Pessoal, se você não errar o ponto, e pessoal, entendam, tá? Errar o ponto pode acontecer. A anatomia, ela pode ter uma alteração de meio centímetro, 1 centímetro na face, e isso faz uma diferença gigante numa área pequena. Isso pode acontecer, tá? Porém, na segunda aplicação do laser, sempre usem ele no modo pulsado. Se vocês usarem ele no modo contínuo na segunda aplicação na mesma área, vocês vão ter intercorrência. Por incrível que pareça, a segunda aplicação sempre causa intercorrência.
se você usar ele no contínuo. Então você diminui, faz ele no pulsado e aplica ele normalmente como você vai aprender. Mas essa aplicação, esses dias uma profissional me procurou no Instagram. Daniel, porque eu estou tendo intercorrência. Você está fazendo a segunda aplicação no modo contínuo. Eu estou, então. É isso. Ela parou de fazer e ela fez numa outra paciente, ela não teve. Então, a segunda aplicação, sempre modo contínuo. Na mesma área. Daniel, eu fiz abdômen superior na paciente, hoje ela veio fazer abdômen inferior. Normal. Mas se não, faz sempre no modo pulsado a segunda aplicação. Tá? O 1470 com água. Então, ali a gente vai ter essa fototermólise seletiva. Vai ter ablação, vaporização localizada e não danifica a área. E o que é o legal ali? Destruição imediata do adipócito. Ele destrói a membrana do adipócito. Uma vez essa membrana destruída, esse adipócito perde a homeostasia, esse conteúdo dentro dele extravasa, e aí a gente tem, então, essa eliminação da gordura. Só que essa eliminação, se ela ficar no interstício, é ruim. O que eu faço? Drenagem. A fibra óptica, e aqui a gente tem o essencial, sem ela o aparelho não, ele nem liga, na verdade. Tá? São uma fibra de material transparente, tem capacidade de guiar a luz. Essa luz na ponta é só um guia, a luz é infravermelha. Tá? Ela é flexível e feita a partir de vidro, tem diâmetro de alguns micrômetros, ligeiramente superior a um fio de cabelo humano, e essas fibras elas se tornam ideais para o procedimento, pensando sempre, eu tenho diâmetro de fibra, 200, 400, 600 e até 800. Pensem que uma fibra de 200, ela é menor, obviamente, do que a de 800. Automaticamente, se você coloca a mesma quantidade de energia numa fibra de 200 e de 800, você entende que essa fibra de 200 ela está acumulando muito mais energia, consequentemente muito mais energia na ponta. A área é menor, a fibra é menor. Cuidado. Cuidado. Eu vejo muita gente falar, na fibra de 200 eu uso para rosto e a de 400, 600 para corpo porque a área é maior. É o contrário. O laser ele se acumula naquele diâmetro. Pega uma mangueira de água, abre a torneira, pega uma mangueira grande e uma mangueira pequena e abre a torneira na mesma força das duas. A mangueira mais fina, a água sai com mais pressão. O diâmetro de laser também. Tá? E outro problema que a gente encontra, que eu comentei. O laser ele tem um espelho dentro e ele tem o diodo. Esse diodo foi fabricado para emitir a luz naquele comprimento da fibra. O pessoal vem cortando para economizar e não sabe o risco que está correndo, porque esse laser não sai completo, ele bate na ponta e volta para o seu diodo e ele estoura seu diodo lá dentro, joga o aparelho fora, porque o diodo é mais caro do que o aparelho. Cuidado de cortar a fibra. Daniel, mas eu vou ter que trocar a fibra toda vez. Troque a fibra toda vez que você vai ter uma economia muito melhor do que se estourar o aparelho. A gente estava até conversando também com a pessoa e ela falou, eu corto minha fibra. Eu falei, foi isso que estourou. Ela falou, só não estourou o diodo, estourou o espelho, que é mais barato, uns 3, 4 mil reais. Tá? O diodo estoura, cuidado com a fibra. Tá? Ficar cortando a fibra, tomem cuidado com isso. Tá? Aplicabilidade, neocolagênese, o skin tightening, o endolifting e a adiposidade de gordura, que a gente usa ele em todos os casos. E aí, ali, né? Pós-cirurgia plástica, cicatriz de acne, flacidez, redução de rugas, redução de gordura e a parte de tanto redução de gordura da face como retração da pele. Tá? Principalmente hoje, nos monjauros face, o endolaser é muito bem-vindo. Fala-se muito hoje no monjauro face e não estão falando na aplicabilidade do endolaser para isso. Então, hoje em dia, nós temos um público
né? Não precisa levantar a mão, mas quem já tomou monge, quem já fez a aplicaçãozinha da canetinha mágica, não precisa levantar a mão, né? Mas a gente sabe, tem muita paciente que faz. Tá? Mecanismo de ação, ele vai interagir com a água, vai promover o aquecimento da derme, e aí vai ter o desencadeamento de um processo inflamatório controlado. É um processo inflamatório totalmente controlado. Perdeu o controle do processo inflamatório, a tendência é você ter um dano irreversível nesse colágeno. A luz vai ser absorvida também ali pelas células de gordura, vai liberar ácido graxo e glicerol, vai reduzir o volume e estimular uma produção de colágeno também. Os mecanismos de ação, normalmente ali fica na junção derme e epiderme, derme e tecido subcutâneo, desculpa, derme e tecido subcutâneo é onde ele vai fazer a sua ação ali. E aí, as associações. Eu vou mostrar uma prática para vocês. Quem vai ser paciente que quer receber? Não, nós não vamos fazer. Eu vou mostrar para vocês. Não, eu vou mostrar para vocês. Não dá, porque senão a gente faz só de um lado, imagina. Aí você vai embora manca. Então não dá. A gente vai fazer com uma peça e eu vou mostrar algumas características que são importantes de vocês entenderem para ter o resultado, tá? As marcações na face. Essas regiões, glabela, pálpebra, orbicular dos olhos, orbicular dos lábios. Aqui está pálpebra, mas é pescoço. Cuidado com a região aqui no meio. Até porque não é nem questão de tireoide. Tireoide está aqui, mas aqui tem a cartilagem, então não tem necessidade. Nas costas, que a gente faz, abdômen superior, eu divido área, abdômen superior, abdômen inferior. Tá? Então a paciente chega, eu quero fazer o abdômen, são 2 áreas, e aí eu cobro por 2 áreas. Tá? No colo, muito lifting de mama. Braço e interno de coxa. Interno de coxa, só tomem cuidado com o local do pertuito. Por quê? A paciente com a perna fechada, se o pertuito ficar raspando, ele não fecha e aí ele pode cronificar uma ferida ali. Tá? Fora isso, pode fazer. E braço, a gente já teve muitos bons resultados em braço. Então vale muito a pena. Pessoal com lipedema, vocês vão ver a palestra de lipedema, mas é interessante, tá? Para glúteo e posterior de coxa, como eu falei, tratamento de celulite, o protocolo de celulite. E aí, a anestesia. Sempre pensar na anestesia ali. Anestesia, a gente faz ela local. Eu gosto de usar para corporal, eu gosto de usar a cânula 18-100, tá? Para fazer, que ela é maior, ela me dá firmeza, ela me dá um espaço maior de anestesia. E o facial eu uso a 50, tá? Eu gosto da 22, tem gente que usa 25, eu gosto de usar 22 no rosto e a 18 no corpo, tá? E aí essa cânula que vai no aparelho, a cânula do aparelho depende da área que você trabalha, mas ela tem também vários tamanhos, ela chega a 200. Então vai depender da área que você vai trabalhar com o paciente. E aí as contraindicações. Principalmente diabetes é complicado, distúrbios de coagulação também são mais complicados. Durante o período menstrual, a paciente tende a ter mais dor, então é mais difícil de fazer o procedimento, mas a gente coloca ali como contraindicação. Então, algumas coisas ali que o paciente tem. E aí, óbvio, barreira psicológica, expectativa e realidade. Doenças autoimunes, tem que tomar cuidado. Presença de pino metálico na região. O uso do Roacutan. Pós-cirurgia sem liberação. Pré-evento. O paciente pode ficar com hematoma. Então tomem cuidado com isso. Tá? E aí, os colaterais esperados.
edema, hematoma, eritema, dor no contato, vermelhidão e sensibilidade. Eu fiquei uns 2 meses com sensibilidade. Eu encostava, eu sentia ainda, tá? Ah, Daniel, nossa, não é nada insuportável, mas sente, tá? E o paciente pode ficar querendo reclamar com você. Então, é o que eu falo. O Advil ajuda ali, o ibuprofeno ajuda, tá? Aqui, meu Instagram. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, vou fazer aqui na prática. Nós temos a peça aqui. A câmera vai vir para cá. Nós temos a peça aqui. Não entendi. Quer que eu tire essa caixa aqui? Ah, só por causa de cair, né? Só vou colocar a luva, pessoal, só por conta da peça mesmo, tá? Não teria necessidade, mas obviamente que na clínica, todo o material de biossegurança, obrigatoriamente, tá? O pedal de acionamento dele tá aqui no chão. E aqui, o que é o interessante? A gente tem aqui 980, 1470, ele é dual wave. Esse daqui eu posso selecionar as duas, tá? Quando eu seleciono aqui a energia que eu vou colocar, ele vai passar essa quantidade aqui em joules por segundo. Então, observem, aqui, cadê o... Ah, ele vai passando por segundo. E isso ele está passando aqui. Quem quer pôr a mão aqui para ver se está? É super quente, tá? Pessoal, qual que é a ideia aqui, tá? Quero mostrar para vocês o que é o interessante aqui é o seguinte, ó. Quando a gente faz a introdução da cânula, vocês estão vendo o halo de luz por igual? Vejam que quando eu faço ele muito superficial, vocês estão vendo que uma ponta fica mais... Ela fica mais... ela parece... Dá para ver? Dá? Estão vendo que ela está um pouco mais... Um ponto de luz mais forte no meio? E quando eu aplico aqui, ó, o ponto de luz está por igual? Essa daqui é a forma correta de você aplicar o endolaser. Sem você correr o risco de furar a pele do seu paciente e sem correr o risco de causar um dano em tecido profundo. Quando a gente coloca ele muito superficial aqui e aplica, ó. Deixa eu aumentar o... Vamos colocar no máximo? Pronto. Que aí fica mais legal. Ó. Quando eu venho com ele muito superficial, eu furo a pele. E quando eu venho com ele numa... Eu não corro risco de furar a pele e de causar uma lesão. Então, observem sempre quando vocês estiverem aplicando, a profundidade da caneta, ela tem que estar a todo instante com esse halo por igual. Aqui eu já furei de novo, ó. Ela tem que estar por igual, tá? Dá para ouvir? Esse é o barulhinho que faz da gordurinha dentro do paciente. Isso é muito satisfatório. Esse barulhinho é lindo de ouvir, tá?
E é isso aqui que a gente faz. Outro detalhe importante. Deixa eu colocar aqui para o câmera conseguir pegar tudo junto. Reparem aqui e eu vou aplicar aqui o laser. Ó. Tá com 223. Eu vou entrar até a metade da peça, tá? Ó, entrei até a metade. $300. 223 para 300, 77. Tá. 77 joules. Agora vamos lá. $346, quase metade. Espera aí que eu já... Quase metade. Se eu for passar 10 vezes nessa segunda velocidade, eu vou entregar menos energia do que eu entreguei na primeira com aquela velocidade mais lenta. E aí, automaticamente, eu não vou conseguir chegar, porque o que determina meu resultado é essa quantidade de energia que eu entrego aqui. É isso que faz o resultado. E não quantas vezes eu passo. Se eu passar mais rápido ou mais lento, eu vou entregar mais ou menos energia naquela região. Então depende muito da mão. E vou falar para vocês, a primeira vez que vocês aplicarem isso aqui, vocês vão ficar assim, ó. Com uma velocidade, com medo. É normal, não é errado. Eu só estou querendo dizer, vocês não vão entregar o resultado. E aí, vocês vão olhar e falar, não funciona, o laser não presta, o Daniel não sabe ensinar, endolaser eu gastei dinheiro à toa. Tá? Essa é a questão. Cuidado quando vocês forem aplicar. E aí, olha que legal, se dá para o câmera mostrar, aqui, ó, olha como fica o pedaço que foi aplicado. Dá para ver a diferença no tecido? Aqui, ó. Tá? Então aqui é isso, pessoal. A partir do momento que eu faço a introdução, quer perguntar? Eu não vi. Esse daqui... Não, ele está no pulsado. Aqui, ó. Ele está pulsado. E a dica ficou que, a partir da segunda aplicação, na mesma região, usar o modo pulsado. Por exemplo, a paciente precisa de uma terceira aplicação. Posso depois usar o contínuo? Não, volta. Continua pulsado. Continua pulsado. Tá? Continua pulsado. É óbvio, são intercorrências, a não ser uma intercorrência que você queima a pele do paciente, as intercorrências de endolaser, elas são muito simples de serem tratadas, tá? Eu já peguei caso de tratar o paciente que queimou a pele, eu fiz com uma aluna minha, ela usou azul de metileno e aplicava o laser vermelho, cicatrizou rápido. Mas se você achar azul de metileno hoje é difícil. Então, foi um problema que a gente teve, cicatrizou rápido, mas senão ele demora para cicatrizar, esse é o problema. Tá? Fora isso, esteatonecrose é simples, a paresia é simples, o mais chatinho é quando o paciente machuca a pele mesmo. Tá? Pessoal, uma última dúvida, porque já estão assim, quase me expulsando. Não, já levantaram 3 vezes a plaquinha de acabou. Tá? 4, levantaram agora 4. Tá? Já estão com o microfone, o patrão já está com o microfone. Então, assim, quando o patrão pega o microfone, é porque a coisa ficou ruim. Vai, gente, uma última pergunta, rápido. Eu não quero ir embora, mas é que vão me tirar daqui. Quem perguntou sobre contínuo pulsado? Ali. Todas as vezes que vocês imaginarem tecnologias de laser, tecnologias que gerem calor, ou isso acontece na luz pulsada, isso acontece em tecnologias, todas as tecnologias que geram calor, quando vocês vão falar em pulsado, você fala em burst,
vocês pensem imediatamente em relaxamento térmico. E você dá um tempo para o tecido se restabelecer, se restaurar, para que você volte a induzir calor para diminuir o risco de queimadura. A gente vê isso muito claro lá em 2007, 2006, quando a gente começou a ter mais equipamentos de luz pulsada no Brasil. Antes você tinha um disparo cavalar, de 30 joules do paciente, um disparo de 30 milissegundos direto no paciente. E aí as pessoas começaram a observar que você tinha muita lesão, muita queimadura, porque é muita energia num espaço de tempo curto. O que a gente fez? A gente amplia o tempo desse disparo e cria intervalos no meio do caminho. A gente cria um burst no meio do caminho. Tipo assim, 6 milissegundos disparando, 4 milissegundos de refresco, mais 6 disparando, mas você não percebe, você não vê, mas o tecido vê. Todas as vezes que vocês pensarem em um burst, em um impulsado, o grande objetivo é fazer com que o tecido tenha tempo de fazer o relaxamento térmico. Daniel, obrigada. Paulo, Obrigado. Daniel. Obrigado, gente. Obrigado. Eu volto. Gente, esse assunto é maravilhoso, porque o Maionese vem Tá com o Andrés. Eu queria, inclusive, falar mais um pouquinho desse assunto. Pode, aproveita que você já coloca o microfone, vem aqui. Desanimada de vergonha.